Pois bem, por fim, nós temos um outro benefício que é importante, mas não atinge a todos os cidadãos, mas apenas aqueles que estejam na categoria de trabalhadores em risco, em atividades especiais, sujeitos a agentes nocivos. Pela emenda 103, foram criadas duas novas regras para esse trabalhador exposto a agentes nocivos. Nós temos uma regra de pontos e uma regra que leva em consideração idade e tempo de exposição, mas não há uma somatória para se atingir pontos. Então vejamos aqui, nós temos a regra do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1º, que trata desses trabalhadores em condições especiais. No artigo 19 fala do requisito etário mais tempo de exposição. Então nós temos aqui 55 anos de idade para quem está exposto durante 15 anos a agentes nocivos. 58 anos de idade para quem está exposto durante 20 anos a agentes nocivos. Então esse tempo efetivo de contribuição. E nós temos também 60 anos de idade para quem está contribuindo por 25 anos ao regime. Nesse caso, há uma progressão de idades, 55, 58, 60. Mas você não vai fazer jus a essa progressão, porque vai levar em consideração o tempo de efetiva exposição de acordo com aquele agente nocivo que você tem de exposição dentro da categoria, dentro daquele patamar estabelecido por decretos que a própria Previdência Social, que a própria Justiça leva em consideração para analisar benefícios de aposentadoria especial. Então tem que verificar qual é o seu efetivo agente nocivo de exposição e qual é o tempo de exposição que você tem que ter. O padrão nessas exposições hoje são 25 anos. Então o padrão hoje para você se aposentar dentro da regra do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1º da emenda, são 60 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição e exposição efetiva a agentes nocivos. Pode ser que você tenha direito a 20 anos, a 15 anos? Sim, mas aí a idade é diferente, são idades menores. Mas o padrão hoje, pela exposição, pela regra estabelecida pelas normativas, pela legislação de regência hoje para a aposentadoria especial, 60 anos de idade será o padrão e 25 anos de tempo de contribuição. Essa é uma regra específica. Agora nós temos outra regra também para esses trabalhadores que estão sujeitos a agentes nocivos, que é a regra do artigo 21. Essa do artigo 21 leva em consideração pontos, que são 66 pontos, 76 pontos e 86 pontos. Vejamos, 66, 76 e 86 nessa progressão de 15, 20, 25 anos de exposição a agentes nocivos. Se são pontos a somatória de idade e tempo de contribuição, o tempo de contribuição aqui, nós já dissemos isso em outro vídeo, é o tempo de efetiva exposição. Então, 15 anos de efetiva exposição ou 15 anos de contribuição será somado à idade para dar 66 pontos. Então, teríamos aqui 51 anos de idade, uma idade menor, vejam, em comparação ao artigo 19, uma idade menor para se utilizar dessa regra. Então, 51 anos de idade mais 15 anos de contribuição, 66 pontos. Outra regra é de 20 anos de exposição, mais a idade, que seria aqui no caso, 56 anos de idade, mais 20 anos, dando 76 pontos que estão previstos aqui no inciso 2º. E também, por fim, nós temos aqui 86 pontos, que são 25 anos de efetiva exposição ou tempo de contribuição, somado à idade de 61 anos. 61 anos de idade, mais 25 anos de contribuição, 86 pontos. Então, vejam, 51 anos, 56 anos, 61 anos. As idades são diferentes daquela do artigo 19, que são 55, 58 e 60 anos. É interessante para você esperar um pouco mais, você, por exemplo, que esteja nessa condição de 15 anos de efetiva exposição, você trabalhar até 55 anos, você quer trabalhar até 51 anos, fazer jus à aposentadoria pelo sistema de pontos já com 51 anos de idade, o advogado que vai orientar. Qual será o cálculo do seu benefício? Hoje não tem mais esse cálculo estabelecido anteriormente pela Lei 8.213. Não é tudo 100% mais, acabou. Hoje é 60% a média. Então, se você vai calcular este padrão com base numa efetiva exposição, e essa efetiva exposição é o seu tempo de contribuição total, permanente e efetivo nessa categoria que te permaneceu exposto
a esses agentes. Você vai pegar todo esse período a partir de julho de 94, fazer essa média, e o valor que você vai receber é a partir de 60%, isso vale a pena para você? Você prefere contribuir mais tempo, estando mais tempo exposto a essa condição de um agente nocivo? Então vejam, essa alteração é uma alteração que causou uma certa polêmica, e está até hoje causando polêmicas, e para o cidadão que está trabalhando nessas atividades, ele vai ter que pensar muito bem, vale a pena eu aposentar cumprindo essa sistemática mínima, que isso aqui é tudo mínimo, para me aposentar com a média de 60%, ou eu vou batalhar para chegar a 100% dessa média e aumentar a minha renda mensal quando eu estiver aposentado. Eu vai ter que ficar mais tempo exposto do que esse previsto pela emenda constitucional. É interessante isso aí? É o advogado, dentro desse planejamento previdenciário, que auxiliará esse cidadão. É importante uma conversa, é importante um bate-papo munido de documentos e também explicando a situação social, familiar dele, se é aquilo que ele precisa naquele dado momento. Ele às vezes já tem planos para o futuro depois de aposentar, então às vezes é interessante ele fazer jus a essa aposentadoria rápida, garantir aquele direito ali e continuar a sua vida. Ele pode continuar a sua vida exercendo uma outra atividade que ele achar interessante exercer, se ele tiver condições de fazer, ou então aproveitar a vida com aquele valor que ele receberá da sua aposentadoria. Isso tanto vale para o regime próprio quanto para o regime geral de previdência social. As duas regras valem para as duas sistemáticas de servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Se não são trabalhadores da iniciativa privada, são contribuintes da iniciativa privada. E para os servidores públicos da ativa. Então é importante sempre conversar com o advogado, sempre planejar essa vida previdenciária de uma forma sustentada, sem decisões precipitadas. Você tem regras